Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na nossa última aula, né, a gente relembrou a parte de produtos notáveis que vocês já tinham estudado, né, no bimestre anterior, certo? E hoje nós vamos dar início, né, ao nosso novo conteúdo, que é o conteúdo de fatoração, tá? Fatoração, pessoal, ele vem dividido em tópicos, né? A gente vai trabalhar com quatro tipos de fatoração, tá? Primeiro deles que é o fator comum em evidência, tá? O agrupamento, a diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, nessa aula, nós vamos iniciar com o fator comum em evidência. Então, primeiramente, né, o que é fatoração? Fatorar é um processo de decomposição de um número em que a gente tenta deixar ele de uma forma reduzida, de uma forma menor, tá? E o fator comum em evidência é um dos mais utilizados aí para o nosso próximo conteúdo, que é a equação de segundo grau, tá? Então, muito importante entendermos bem essa parte de fatoração, tá? Então, como seria, né, fazer a fatoração, né? Primeiramente, né, quando que se usa, tá? Fator comum. Vocês aprenderam no ano passado diversos polinômios, né? Inclusive, a gente estudou também as operações com polinômios. Relembrando, o que são polinômios? Polinômios, né, são todas aquelas expressões que eu tenho número e incógnita, certo? O que a gente trabalha, né, com essa fatoração? Fatorar significa o fato de deixar esse polinômio menor, tá? Então, vamos diretamente a alguns exemplos no uso de fator comum. Então, como o próprio nome já diz, fator comum é o que eu tenho em comum entre né, no nosso polinômio. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, letra A. 5xy somado com 5x ao quadrado. Então, se eu quiser aplicar o processo de fatoração, escrever de uma outra forma esse polinômio. Primeiro passo, pessoal, identificar os fatores comuns. O que eu tenho em comum em cada termo, né? Lembrando que aqui, ó, eu tenho um termo, dois termos. Os termos sempre são separados pela adição ou subtração, tá? Então, aqui, o que eu tenho em comum? Eu tenho 5 em comum, né? Em ambos os termos. E eu também tenho x em comum. Apesar de aqui ser um x elevado a 1 e esse ser o x ao quadrado, mas x é x. Então, nós temos termo em comum. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo. Primeiro passo é colocar os termos em comum em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou escrever, ó, os 5 que tem em comum e o x que tem em comum. No x, quando é uma incógnita que eu tenho em ambos os membros, tá? Incógnitas, porém com expoentes diferentes, no meu fator em comum sempre vai o do expoente menor. Então, quem que é menor? 1 ou 2? 1. Então, por isso que aqui vou deixar somente o x, certo? Em evidência. Deixado em evidência, eu vou abrir parênteses. Quando eu abro parênteses, o que eu vou colocar? Eu vou colocar tudo que me falta, porque aqui, ó, é como se fosse uma multiplicação. Então, 5x vezes o que volta a ser 5xy? Então, 5 eu já tenho, x eu já tenho, só falta o y. Então, ó, porque se eu multiplicar aqui, ele vai voltar no que já era 5x vezes y, 5xy, certo? Sinal de mais, então vou repetir. E no meu segundo caso, 5 e 5 eu já tenho, então não preciso colocar nada aqui, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu só tenho x. O que falta eu colocar aqui para voltar no x ao quadrado? Teria que ser um x multiplicado por ele mesmo, né? X vezes x, x ao quadrado, né? A gente aprendeu isso o ano passado. Então, coloquei todos os termos em evidência,
fecha parênteses. Então, isso é a fatoração do fator comum, tá? É colocar o fator comum em evidência, de modo que não altere o meu polinômio, né? Porque como eu expliquei aqui, ó, se vocês realizarem essa multiplicação, vocês voltam no que já tinha aqui. 5x vezes y, 5xy. 5x vezes x, 5x ao quadrado. Só é uma outra forma de escrever o polinômio. Certo, pessoal? Fácil, né? Vamos para um segundo exemplo aí, ó. Letra B. A que multiplica m mais n, mais B que multiplica um m mais n, mais um C que multiplica um m mais n, tá? O que nós temos aqui nesse polinômio? Observem que nesse polinômio, nós, de certa forma, já temos esse fator comum em evidência, né? Que fator comum que nós temos em ambos os termos? Ó, eu tenho m mais n no primeiro, eu tenho m mais n no segundo e eu tenho m mais n no terceiro. Então, como que eu faço agora para decompor isso daí, né? Fazer a fatoração. A única coisa que está me faltando, ele já está com o fator comum em evidência, certo? Eu tenho que voltar aqui nessa forma, na forma geral. Então, m mais n, ele está multiplicando, certo? Está multiplicando quem? Está multiplicando A, está multiplicando B e está multiplicando C. Então, vamos voltar a multiplicar aqui, ó. Multiplicado por A, como é tudo mais, repete o mais. A mais B mais C. E aqui uma outra forma, ó, de escrever esse polinômio. Que se a gente for multiplicar também, ó, vai ficar, ó, A vezes M mais N, volta. B vezes M mais N, volta. E C vezes M mais N também volta, certo? Vamos pensar lá em um próximo, ó, no C. A mais A quarta mais A sexta mais A quinta. Como que vai ficar aí essa fatoração colocando o fator comum em evidência? Bom, o que nós temos de comum em todos os 4 termos? É o A, certo? Então, é o A que vai em evidência. A, mas é qual A? O A elevado a 1, A elevado a quarta, A elevado a sexta ou A elevado a quinta? Lembrem-se, sempre é o de menor expoente, logo é o A elevado a 1. Deixei em evidência, abre parênteses. Para esse primeiro termo aqui, ó, A, já está o A aqui, então eu não posso simplesmente esquecer e não colocar nada para esse primeiro termo. Se não tem mais nada aqui, a gente sempre sabe que na frente de uma letra tem o número 1, certo? Então, eu vou colocar 1 aqui, mais. Por que eu tenho que colocar, gente, esse 1 aqui? Porque se eu não coloco nada, é como se eu não tivesse esse primeiro termo, tá? Então, tomem cuidado com isso. A elevado à quarta. Se eu já tenho uma A primeira, para chegar em 4, falta um A ao cubo, certo? Mais A elevado à sexta. Já tem um A a primeira, então falta um A elevado à quinta. Mais, já tem um A quinta aqui, né? Já tem um A primeira, então falta um A a quarta. E aqui está a fatoração do fator comum em evidência, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, só para a gente fechar essa videozinha aula, tá? 25x mais 5xy. Como que ficaria isso daqui? Bom, primeiramente, se a gente for pensar nos números, 25 e 5 não são iguais. Mas, porém, eles não sendo iguais, igual na letra A, um é indivisível pelo outro, correto? O 25 e o 5 tem na mesma tabuada, que é na tabuada do 5. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um 5 em evidência, certo? Então, coloquei o 5 em evidência. Vamos para as letras. O que eu tenho em comum? O x. Então, vou deixar 5x em evidência. Abre parênteses, tá? 25. Aqui eu tenho 5. Então, 5 vezes quanto que vira 25? 5 vezes 5.
O x já está em evidência, então não preciso colocar mais letra aqui. Somado com 5, já tem aqui o 5, então não precisa colocar. Se quiser, pode colocar o 1, tá? Aí fica opcional. X já tem em evidência, e como é um x a primeira também não precisa colocar, então só falta o y. Fechou parênteses. Se vocês fazerem a propriedade distributiva, ó, volta no que a gente tinha inicialmente. 5x vezes 5, 25x. 5x vezes y, 5xy. Certo, pessoal? Então, vejam que não é difícil. Vamos fazer só um último exemplo. Eu falei que era o último, mas, ó, só mais um exemplo nessa forma, quando os números são divisíveis. Vamos colocar aqui, ó, um 12x ao quadrado y menos 18xy ao quadrado. Eu tenho 12 e 18. 12 e 18 também são divisíveis por números em comum. Posso pensar no 2? Posso, mas sempre pensem no maior, tá? 18 e 12 eu teria na tabuada de quem? Do 6, certo? Então, eu poderia deixar aqui, ó, o 6 em evidência, tá? X eu tenho em ambos, x ao quadrado e x, então sempre o de menor expoente vai ser o x, e y eu também tenho em ambos, y e y ao quadrado, então sempre o de menor expoente, vai y. Deixei termo em comum, abre já o parênteses, tá? 6 vezes quanto que daria 12? 2, certo? Então, vai o 2 em evidência, correto? X ao quadrado, já tenho x. X vezes quanto que ficaria x ao quadrado? X vezes x. E y eu já tenho evidência, então não coloca nada. Menos, então menos 6 vezes quanto que daria 18? Então, 6 vezes 3. X nós já temos em evidência, então não coloca nada. Y ao quadrado, já tenho y, então y vezes y para voltar no y ao quadrado. Ó. Fechei, deixei na forma fatorada de fator em comum, certo, pessoal? Então, essa é a fatoração do tipo fator comum em evidência. Uma forma aí que vocês vão estar utilizando, né, como a prof falou, quando a gente iniciar o estudo da equação do segundo grau, tá? Em alguns momentos aí, a gente vai utilizar essa forma de fatoração para resolução, tá? Das equações, certo, pessoal? Então, vou deixar uma tarefinha para vocês, tá? Então, uma tarefinha curta para hoje, tá? Então, a apostila, anotem aí, né? Apostila, página 13, tá? Apostila, página 13, tá? Vocês vão fazer para mim o número 1 da página 13, tá? Da letra A até a letra H, certo? Resolver no caderno. E também o exercício número 2. Então, são essas duas atividades. Número 1, da letra A até H, certo? Responder no caderno. E o número 2, também responder no caderno, tá? Copie o enunciado, responde e logo em seguida me envia foto da atividade. Tá bom, pessoal? Um abração a todos e até a próxima aula.